debate da atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página no YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Júlia Benchimol, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio e serei a mediadora do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre o direito ambiental constitucional. Trata-se de um processo de convergência entre dois ramos do direito, no qual grande parte dos países alteraram suas respectivas constituições, incorporando valores de preservação ambiental em seus textos. Para nosso encontro, convidamos dois ilustres professores. Curvelo é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto da UF, lecionou disciplinas como Direito Ambiental e Direito Florestal. É pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Paris I, autor dos livros Constituição, Crise Hídrica, Energia e Mineração na América Latina e Direito Constitucional Ambiental, Desafios e Perspectivas para a América Latina. Bianca Medeiros é doutora em Políticas Públicas e Sustentabilidade pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Possui mestrado em Geografia na área de concentração em Planejamento e Gestão Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação da UFRJ. Atualmente, é professora e pesquisadora da FGV Direito Rio e autora dos livros Regulação das Águas e Desconstrução da Gestão Ambiental no Brasil. Bem-vindos, professores. Obrigada por participarem desse projeto. Vamos começar o debate. Bom, nos últimos anos, as constituições de diversos países foram alteradas para receber valores de proteção ao meio ambiente. O chamado também Green Constitucional, ao defender valores e princípios ambientais, estabelece um microsistema de proteção ambiental dentro da Constituição. Bianca, como é que você avalia esse movimento de esverdeamento constitucional? Você acredita ser positivo e suficiente? Bom, vamos lá, Júlia. Acho que sobre esse tema tem alguns pontos que valem a pena chamar a atenção, né? Eu entendo que o esverdeamento ele é positivo porque a Constituição como um documento, né, de peso orientativo sobre a maneira como a gente tutela direitos, né, do Estado brasileiro, sem dúvida, incorporar a temática ambiental, a temática da proteção ambiental, o direito ao meio ambiente equilibrado, né, o acesso a esse meio ambiente equilibrado a todos, sem dúvida vai ser orientativo, vai ajudar a ser orientativo da construção de políticas públicas, em alguma medida consonantes, né, a essa orientação principiológica que a Constituição traz. Mas, por outro lado, o fato da Constituição trazer essa tutela, né, e ter caminhado em direção a esse esverdeamento, e o Brasil foi pioneiro nesse debate, né, vem sendo um dos países pioneiros, reconhecidamente pioneiro em relação a uma Constituição reconhecida como aquela que se preocupa, né, com a proteção ambiental de uma maneira bastante clara e endereçada, não é suficiente, sem dúvida, para que a gente construa políticas públicas ambientais eficientes, né? Tem todo um aparato que precisa, obviamente, ser uma engenharia que precisa funcionar entre o que a Constituição pensou ali de princípios e, obviamente, como que isso se efetiva na prática. Mas eu acho que não há dúvidas sobre a importância desse documento, a importância do Brasil ter encabeçado lá nos anos 70 e 80 esse debate, né, que veio ainda ancorado numa lei que é anterior à Constituição, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei quadro aí que é reconhecida também mundialmente, né, como bastante avançada em termos da problemática ambiental. Isso, sem dúvida, ajuda a gente a dar passos importantes em relação à proteção do ambiente, a tutelar esse direito, mas me parece que
a gente precisa ainda avançar em termos de pensar melhor os instrumentos que nos ajudam a tutelar esse direito, pensar melhor mecanismos e essa costura do ponto de vista mesmo de construção de políticas. Então, eu acho que é um pouco nesse caminho, né? Parece interessante, porém tem outros pontos que eu acho que a gente precisa também olhar com um olhar talvez um pouco mais crítico. Perfeito, eu super concordo. E Pedro, como é que você considera que seria mais eficaz integrar tal proteção a um sistema geral de proteção ambiental, de forma a garantir uma abordagem holística para a conservação do meio ambiente, ou a atuação de microsistemas é positiva? Primeiramente, boa tarde, obrigado, Júlia, pela sua pergunta. Queria também cumprimentar aqui o Matheus Castro, né, a professora Bianca Medeiros. Então, na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? Claro que você ter um sistema geral é de suma importância, é importante para articular as informações, né, coletar os dados, monitorar os resultados, e ao mesmo tempo os microsistemas são importantíssimos do ponto de vista da implementação das normas ambientais. Então, o fato de nós termos a Política Nacional do Meio Ambiente, né, como bem mencionou a professora Bianca, né, que é o nosso microsistema infraconstitucional, né, super importante, isso não tira a importância dos microsistemas, né, como a questão do saneamento, a questão do direito dos desastres, a questão do sistema de unidades de conservação. O importante é que esses microsistemas eles sejam articulados até para que a promoção de uma política ambiental não se faça com prejuízo da outra, né? Então, a integração dos microsistemas é importante, assim como a existência dos microsistemas, e a integração do ponto de vista mais geral também tem o seu valor, também tem a sua importância. Perfeito. Para a segunda pergunta, temos a regulamentação da pesquisa com animais. Ela requer uma abordagem ética com princípios de bioética e biodireito, para conciliar o avanço científico com o respeito aos direitos e bem-estar dos animais também. Em um movimento inédito, a Suprema Corte do Equador reconheceu que a natureza é sujeito de direito, estendendo o reconhecimento aos animais selvagens também. Da mesma forma, esse direito também foi estabelecido na Constituição boliviana. E então eu queria perguntar, Pedro, como é que você acredita que a Constituição brasileira, você acha que ela está perto de tomar a mesma decisão que a Bolívia em relação a essa pauta de direitos dos animais? É um tema espinhoso, né? Assim, em breves linhas, né? Sendo bem realista, acredito que não está perto, tá? A prova disso foi que nós tivemos uma emenda constitucional que alterou o artigo 225 da Constituição justamente no sentido contrário da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no caso da vaquejada. Então, o Supremo tem um histórico de decisões em que se veda a crueldade para com os animais, e aí nós podemos discutir, inclusive, né, se essa vedação de crueldade está dentro daquilo que seria uma corrente de bem-estar animal, porque é uma vedação de crueldade a partir do que nós, seres humanos, entendemos como cruel, né, ou se é ou se seria uma ideia de abolicionismo, né, que eu acredito que não. E logo, injustamente, né, justamente em razão dessa decisão do Supremo, foi aprovada uma emenda constitucional que está pendente também de análise pelo Supremo, né, em que justamente se dizia que não se enquadrava em maus tratos aquelas práticas desportivas, culturais, assim reconhecidas. Então, na verdade, me parece que não. Nós temos alguns avanços pontuais, né, inclusive uma lei recente do estado do Rio de Janeiro, e aí é interessante quando o Rio de Janeiro traz alguns exemplos positivos, né? Uma lei recente que, se não me falha a memória, proibiu a fabricação e distribuição de produtos cosméticos que tenham envolvido testagem em animais. Se não me engano, essa lei é uma lei recente, mas nós ainda temos um caminho longo a percorrer e não é nem para chegar no abolicionismo, é para chegar no bem-estar animal, né? Isso aí já seria um avanço
considerável se fosse feito o avanço de forma consistente, né? Porque, claro que tem um apelo muito grande dotar os animais de personalidade, e assim como dotar a natureza de personalidade, mas isso por si só não resolve os problemas, né? Mais uma vez, manter a coerência com essa disposição constitucional, caso ela ocorra, né, é algo extremamente difícil. Inclusive, é difícil para esses países, né, Equador e Bolívia, né, que continuam tendo problemas ambientais e continuam tendo conflitos socioambientais, mesmo após a aprovação de dispositivos que reconhecem e de decisões que reconhecem, né, conforme o caso, a natureza como sujeito de direitos, os animais como sujeito de direitos. Então, é um tema, digamos assim, que daria para fazer uns 5 debates, mas eu espero ter, em breves linhas, colocado aqui meu posicionamento também, saber a professora Bianca o que ela pensa a respeito. Perfeito. Eu acho que a gente já, assim, como país, já melhoramos muito em relação aos maus tratos quando comparados com tempos passados, mas não há dúvidas que sempre temos que melhorar e no que temos longo caminho a ser melhorado com relação aos maus tratos aos animais. Não temos dúvida nisso. Bianca, como é que você avalia esse reconhecimento da natureza como sujeito de direito? Na decisão da Corte Equatoriana, esse direito foi estendido, por exemplo, também às águas. Em outros países, como Índia e Nova Zelândia, existem decisões parecidas com essas. Como é que você avalia esse entendimento, esse reconhecimento? Certo, Júlia, vamos lá. Eu acho que o professor Pedro colocou muito bem nessa questão, quando ele fala que é uma questão espinhosa, né, para falar o mínimo, né, dentro do contexto nacional. De fato, parece que há muito a caminhar a respeito do tema, mas o que a gente percebe, né, em relação a outras constituições, né, de países que adotam esse modelo, em que a gente já reconhece, né, o direito dos animais, dos rios, né, como de fato sujeitos desse direito, me parece que tem aí uma questão que ela é fundamental sobre a constituição da linha reflexiva que orienta a construção não só desses documentos, mas também das práticas, né? Se a gente olhar para o contexto brasileiro, muito parece que boa parte das preocupações que a gente traz em relação à proteção ambiental, elas ainda estão tanto quanto centradas nessa preocupação tanto quanto antropocêntrica, né? De colocar, sim, a defesa do meio ambiente como algo importante, relevante, mas sempre pensando aí garantia desse acesso às gerações futuras, pensando um pouco, né, homens e mulheres como ainda centro desse debate, né? E aí, quando a gente olha para o que acontece, né, em países que reconhecem, né, rios, enfim, outras expressões da natureza, né, como sujeitos de direito, a gente está caminhando para uma outra linha reflexiva, que é uma linha reflexiva que vai aí em direção ao que a ecologia profunda entende que todos deveriam ter direitos efetivamente, né? E é muito interessante essa perspectiva de se pensar e tutelar, porém, ela me parece ainda mais desafiadora, né? Há casos, por exemplo, tanto na Bolívia quanto no Equador, em que eu não me recordo bem se foi na Bolívia ou Equador, que teve um caso específico de um rio sendo autor de uma ação. Pensar isso aqui no direito brasileiro me parece algo hoje muito descolado da nossa realidade, em momentos em que muitas das vezes a gente ainda tem que estar sustentando pontos muito iniciais do debate, né? Pensar a efetividade de instrumentos básicos que a gente tem. Então, o que eu penso do ponto de vista de arregamento, né, em linhas reflexivas, é muito interessante perceber países que foram nessa direção, porém, olhando para o Brasil, eu penso que a gente tem desafios aí enormes a respeito
desse tema. Não, sem dúvidas. A terceira pergunta vai tratar a respeito da temática da água. A água é recurso natural da Terra, essencial para a sobrevivência do ser humano, infelizmente vem tornando um bem de alto valor social e econômico. A regulação jurídica das águas vem sendo progressivamente reformada para responder às evidências cada vez mais alarmantes no que se refere a esse recurso natural. Bianca, como é que você avalia o atual estágio da regulação das águas, tendo em vista diversos casos, como a transposição das águas do Rio São Francisco e também o aproveitamento do acesso às águas? Sobre a regulação, né, no contexto, acho que alguns pontos são importantes assim para a gente poder pensar como que a gente olha para a água, né, tanto do ponto de vista da sua regulação e gestão no Brasil e até como que isso dialoga com a Constituição, né? Acho que um dos primeiros pontos importantes é que a Constituição prevê a dupla dominialidade do recurso. Isso já é um desafio enorme do ponto de vista não só da regulação da gestão, porque no final das contas a água que a gente acessa, né, muitas das vezes é uma água que ela é acessada em âmbito local e do ponto de vista da regulação e gestão isso é sempre feito ou Estado ou União, né? E aí, para além, né, desse desafio da dominialidade que a gente já tem que lidar com ele, né, por conta do modelo que a gente pensou aqui no Brasil, um outro desafio que me parece muito grande, que não atravessa só a agenda da água, mas a outras agendas, quando a gente está falando de meio ambiente, especialmente porque o meio ambiente ele não respeita as fronteiras tradicionais de tomada de decisão e escalares também, né? A gente optou, então, por usar a bacia hidrográfica, que é a escala natural, né, de gestão do recurso, como escala de tomada de decisão também, mas o fato é que as bacias hidrográficas elas não respeitam a institucionalidade, governo, município, união, elas não respeitam os limites e recortes administrativos, né? Então, assim, isso por si só, assim, para começar, né, a colocar uma pimenta no debate, isso por si só já é um desafio muito grande. E aí, quando a gente está falando de temas como transposição de águas, né, isso sempre vai ser pensado em relação àquela bacia que está sendo impactada ou bacias que estão sendo, né, impactadas. No caso de transposições, né, como a do Rio São Francisco, que envolve vários estados, você está colocando aí no bolo, né, dessa discussão, não só municípios, governos, pensando aí nas escalas tradicionais de tomada de decisão, mas também as institucionalidades atreladas a essa bacia que está em discussão, né? Que no caso aí seria a bacia do Rio São Francisco, uma bacia federal. E aí a gente tem que pensar os órgãos que regulam as águas em âmbito federal, no caso aqui no Brasil, a Agência Nacional de Água. Então, isso tudo para dizer que me parece hoje que um dos grandes desafios em relação à regulação das águas no Brasil, de fato, tem a ver com o desafio de escala de tomada de decisão e autoridade prática das instituições que podem ou deveriam poder pensar melhor a gestão e regulação desses recursos. Acho que isso é um ponto, né? E um outro ponto, sem dúvida, é o tema das crises hídricas, que é um tema que cada vez mais a gente vem enfrentando. Mas, assim, para não extrapolar aqui o debate, eu imagino que pensar melhor, né, essas relações escalares e esse desafio de possibilitar que a bacia hidrográfica seja, de fato, uma escala para se pensar a gestão do recurso, hoje me parece algo muito fundamental a ser debatido. Não sei o que o professor Pedro pensa do tema, né? Mas acho que essa é uma pimentinha que eu queria trazer para cá.
Perfeito. Nos últimos anos, o direito dos desastres surge como um novo ramo do direito, com tendência a aprimorar o direito ambiental face às contínuas tragédias ambientais que vêm ocorrendo. Casos como Brumadinho e Mariana, bem como as enchentes nas cidades de Petrópolis, nas cidades como Petrópolis, por exemplo, exigem a atuação específica de diversos órgãos para prevenir e remediar tais problemas. Pedro, como é que você verifica o atual desenho institucional desse novo ramo do direito? Ah, Júlia, posso antes só falar um pouquinho sobre a outra pergunta? É, Claro, com o maior prazer. Nessa parte de implementação, né? Assim, hoje nós estamos em maio de 2024, né? O podcast vai ficar aí, né, por um bom tempo, né? O vídeo também. Então, dados do Instituto Trata Brasil colocam que nós temos aí 33 milhões de brasileiros e brasileiras, né, sem acesso ao abastecimento de água, né, o que dá, arredondando, uns 15% da população, mas quando a gente vai fazer essa análise por região, né, os índices são muito diferentes, por exemplo, na região sudeste, na região norte do Brasil, e já no tratamento de esgoto, né, coleta e tratamento de esgoto, nós temos 93, esse índice até melhorou um pouquinho de anos para cá, porque eram cerca de 100, e agora temos 93 milhões de brasileiros e brasileiras sem coleta e tratamento de esgoto. É interessante também colocar que para cada bacia hidrográfica existe um comitê de bacia, que seria uma instância consultiva e, em alguns casos, né, um comitê estadual de recursos hídricos, inclusive com algumas competências deliberativas, né? Mas esses comitês, eles são é difícil você ver eles, né, atuando. Quando atuam, eles são limitados justamente por essa questão que a professora Bianca colocou, né? Das bacias não observarem os recortes administrativos, municipal, estadual. Então, nós temos comitês de bacia que são bacias que integram vários estados, como o Rio Paraíba do Sul, né? Que pega São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí não fico aqui com vontade de falar mais, mas se alguém lembrar do que aconteceu naquela crise hídrica de 2015, salvo engano, né, o Conselho de Bacia Hidrográfica foi basicamente ignorado, atropelado, e a questão acabou sendo resolvida num acordo no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a governança das águas foi completamente, vamos dizer assim, bypassada, né, inclusive pelo nosso sistema jurídico. E só para fechar também uma provocação, a gente continua pensando com aquela lógica de grandes obras para fornecer água, uma lógica de centralizar tanto o abastecimento de água, quanto de centralizar também os sistemas de coleta e tratamento de esgoto, né? E isso não acredito que vai mudar diante do novo marco do saneamento, né, que busca privatizar o saneamento. Acho que, ao contrário, isso na minha opinião, tomara que eu esteja errado, parece até que isso vai ficar mais agudo, né, mais crítico. Então, ou seja, a gente precisa descentralizar os mecanismos de coleta e tratamento de esgoto, não só diversificar as soluções técnicas, como as escalas. E no fornecimento de água também, né? Nós temos que recuperar nascentes e córregos para abastecer pequenas e médias cidades, ao invés de só ficar cavando e fazendo tubulação para buscar água cada vez mais longe, né? Em bacias cada vez mais distantes. Então, agora entrando aqui nessa pergunta do direito dos desastres, né? A gente tem um autor no Brasil que é uma grande referência, né? Que é o professor Delton Winter de Carvalho, e ele tem um artigo de 2013, onde ele já sustentava a autonomia, né, do direito dos desastres, pela questão do microsistema normativo, né, com a Lei 12.608 e a outra lei que fala sobre o repasse dos recursos, né, que é desencadeado com o estado de calamidade, o estado de emergência. E a gente tem também a questão do objeto, né, que, segundo ele, né,
direito dos desastres articularia uma série de ramos jurídicos com uma visão que seria uma visão ampla, englobando todo o ciclo dos desastres, né? Bom, aí você pode ser que algum escape, né? Mas tem várias fases. Então, tem a fase de mitigação, a fase de prevenção primeiro, daí vem a mitigação, tem o desastre e a resposta imediata ao desastre, a compensação, a identificação e compensação das vítimas e, por fim, salvo engano, a reconstrução, né? E o Brasil, o histórico do Brasil é de um país que não aprende com os desastres, né? E, e o Brasil mal dá conta de algumas fases desse ciclo, né? No Brasil, mal dá conta da resposta imediata. O Brasil investe pouco na redução, na mitigação dos riscos, né? Na prevenção dos desastres. E como tudo se conecta, né? Enfim, aí daí aquela importância de você conectar os microsistemas né, os quadros gerais, né? Se nós avaliarmos que hoje o licenciamento ambiental, que é um grande instrumento, né, que tem capacidade potencial para avaliar e reduzir riscos de atividades, né, que esse instrumento ele está, digamos assim, na alça de mira de vários projetos de lei, de várias pautas que querem flexibilizar, abolir, restringir, né, de fato de forma que o licenciamento ambiental vire quase que um folclore, né? Hoje é dificílimo você ter um licenciamento ambiental que seja tocado como deveria, porque os órgãos ambientais eles não estão devidamente aparelhados, eles não têm a devida autonomia, eles não têm os devidos recursos, e isso tudo, claro, influencia na análise do risco que é feita, né, pelos órgãos ambientais, né? Isso para ficar apenas nos aspectos menos polêmicos, vamos dizer assim. Então, a, a questão do direito dos desastres, né, no seu desenho institucional e na sua autonomia, é muito interessante, mas a gente ainda tem uma cultura que é basicamente focada no pós-desastre, na liberação de recursos após o desastre, e depois as pessoas não conseguem ter as casas, né, as pessoas que foram afetadas por desastres em Petrópolis, em Teresópolis, em 2011 ainda, muitas não têm a casa, né? Não houve reconstrução, não houve a devida compensação, muitas vezes não houve a identificação dos responsáveis, porque essas tragédias, elas, 99% das vezes, elas não são naturais, né? Não são desastres naturais, são desastres que envolvem fatores de ação humana, de vulnerabilidade social, né, de déficit de política pública no ordenamento do solo, por exemplo. Então, em brevíssimas linhas, né, eu acho que vou deixar a Bianca completar, que eu acho que agora eu me estendi um pouco. Obrigado. Perfeito. Quando eu formulei essa pergunta, eu nem imaginava que na hora do nosso debate estaria acontecendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que, enfim, né, pelos desastres ambientais, pelas enchentes, enfim, causou o que está causando hoje, infelizmente. E mesmo com todos os recursos que foi falado aqui, que existem hoje em dia, com todas as formas de prevenir né, o conhecimento todo que existe sobre a necessidade de ter uma boa estrutura para conseguir aguentar as enchentes, mesmo com isso tudo, infelizmente, a gente ainda consegue perceber a frequência de desastres em locais como o Rio Grande do Sul, que está acontecendo agora, né? Infelizmente, né, e recorrentes, né, que todo ano tem. Todo ano as pessoas, e não por acaso as pessoas mais pobres é que perdem tudo, né? Porque aí a gente entraria no debate da justiça ambiental, por exemplo, mas enfim, não vou falar mais porque eu me empolguei, acho que eu falei bastante nesse tópico já. Não, imagina, tá ótimo. E Bianca, para você a pergunta nesse aspecto, o direito dos desastres atua nas três formas de reparação ambiental: a civil, a administrativa e a criminal. Você considera que essas formas de reparação são suficientes? Por exemplo, em casos de usinas que afetam terras indígenas, essas reparações seriam suficientes por si só?
Vamos lá. Primeiro, assim, queria dizer que eu faço total coro com o professor Pedro, né? Especialmente em dois pontos que eu acho que foram muito essenciais que ele coloca. O primeiro é essa cultura que a gente construiu aqui no Brasil de tratar, especialmente, né, desastres ambientais, é que eu vou me ater, né, ao nosso tema, depois de quando a coisa acontece, né? Eu acho que a gente pode espraiar isso para outros temas, né? Mas pensando especialmente esse tema sensível, parece que cada vez mais todas as reflexões e estudos que passam por essa problemática dos desastres, né, vem pontuando essa nossa forma de lidar com o problema, que é tão problemática de fato, né? Olhar para depois que a coisa estoura. E a gente, notadamente, está vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas tem um ponto ainda sobre esse aspecto que o professor Pedro também toca, que é qual é a responsabilidade embutida nesses desastres e se é que a gente pode, algumas das vezes, chamar mesmo de desastres, né? Se a gente não está falando de outra natureza de problema. E aí a gente entra no na segunda fase, que é, tudo bem, aconteceu, né? Não fomos capazes de antever ou pensar em instrumentos de planejamento, né, que pudessem ser um pouco mais responsivos à realidade, às mudanças climáticas, né, cada vez mais intensas e frequentes no território. Estamos respondendo a isso e aí a gente precisa começar a pensar, a reparar. O campo da reparação de dano, ele vai entrar numa seara, me parece muito elementar, que é pensar métodos para reparar. E especialmente quando a gente está falando da questão ambiental, e aí já envolvendo, né, nesse caso também terras indígenas, né, como a pergunta que foi endereçada mais diretamente, é sempre muito difícil, né? E toda a literatura vai falar muito sobre isso, né? Não só do ponto de vista da economia ambiental, mas também pensando saberes, práticas, né? Especialmente quando a gente está falando de indígenas, modos de fazer, modos de viver, como que é difícil pensar metodologias capazes de avaliar maneiras responsivas de reparar, né, o que se perdeu ali, que muitas das vezes é material, mas quando a gente está falando da questão ambiental, a gente está falando muito de elementos imateriais, né, que tem a ver com, por exemplo, como que você repara a extinção de uma espécie, né? Como que você pensa métodos para poder reparar a extinção de uma espécie. Então, você vai pensar um cálculo, você vai pensar reintrodução de alguma outra espécie em algum lugar, mas você perdeu, aquela espécie se perdeu, é algo que realmente é muito desafiador pensar com essa dimensão imaterial. É, e no caso da questão indígena, né, quando a gente vai pensar esse tema voltado também para o tema da reparação, eu acho que não preciso dizer expressamente, mas posso dizer que, sem dúvida, eu considero que não, né? A gente precisa muito caminhar ainda em relação a todas as formas de reparação, mas penso também que essa limitação de métodos que nos ajudem a ancorar melhor como avançar é um ponto desafiador, que precisa ainda de mais estudos e forma de encaminhamento. Mas eu penso que essa questão ela também nos ajuda a nos deparar com um outro tema que vem sendo cada vez mais fundamental para o debate dos desastres, que é essas interfaces entre a agenda ambiental e outras agendas, né? Ou como isso é visto, né? Muitas das vezes a gente faz essa separação entre a agenda ambiental, a agenda de populações tradicionais, a agenda de povos indígenas e outras agendas que poderiam ser citadas, né? E que tem uma interseção
clara e óbvia, né? E no caso da pergunta sobre quando a gente tem, né, algum tipo de desastre que atinge terras indígenas, parece que o nosso primeiro ímpeto é tentar tratar a questão de maneira um pouco separada. Não, primeiro vamos ver o que a gente repara do ponto de vista ambiental, do dano ambiental ocorrido, e depois como que a gente repara do ponto de vista desses modos e saberes. E no final das contas, me parece que esse olhar também interseccionado, ele acaba não sendo positivo, especialmente, e aí para fazer coro novamente, né, com Pedro, sobre um tema que ele é elementar hoje na agenda ambiental, que é o tema da injustiça ambiental, né, o tema sobre como que, no final das contas, tanto quem acessa, nos parece, né, os estudos têm nos direcionado para isso, tanto nos parece que quem acessa melhores condições são os grupos mais privilegiados da sociedade, ao passo que quem acessa as condições mais difíceis, as condições mais vulneráveis, né, os danos mais severos em relação a toda essa mobilização que a gente tem visto em relação ao meio, são sim os grupos mais fragilizados, marginalizados. E, sem dúvida, a população indígena não pode ser vista, né, um lugar de não fragilidade e vulnerabilidade. Não fácil a maneira como a gente vem se organizando enquanto sociedade, né? Então, acho que esse tema de desastres, ele hoje talvez ele seja o tema que nos ajude a fazer a maior interseção. Não sei se o Pedro concorda comigo, a maior interseção sobre, acho que os maiores desafios que a gente tem para enfrentar pensando a problemática ambiental, mudanças climáticas, populações vulneráveis, e eu acho que mais uma escala de coisas aí que podem ser elencadas. E como é que vocês consideram, o que vocês consideram, na verdade, como futuros desafios para o direito ambiental, especialmente relacionado na perspectiva constitucional? Nossa, são muitos, né? Eu acho que talvez, né, vou começar, depois Bianca complementa. Eu acho que recentemente, né, nos últimos 8 anos, em especial nos últimos 5 anos, a Constituição ela tem sido um instrumento jurídico que foi baliza mais para barrar retrocessos do que para balizar avanços, né? Eu acho que isso fica, na minha opinião, pelo menos modesta, fica evidente quando analisamos a jurisprudência do Supremo em matéria ambiental, que cresceu exponencialmente nos últimos anos, né? E majoritariamente com casos em que se buscava flexibilizar alguma norma, substituir um padrão ambiental por um padrão deficiente ou ineficiente, desregulamentar uma matéria ambiental, casos envolvendo inclusive o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma pedra angular desde o início da política ambiental e desde antes da Constituição, inclusive. Então, eu acho que um desafio mais imediato, né, é que a Constituição continue sendo interpretada, né, e continue sendo utilizada para barrar retrocessos que continuam na pauta, né? Retrocessos que continuam sendo pautados, independente de qual governo seja, né, pela configuração que tem o nosso Congresso Nacional e pela falta de reverberação que a questão ambiental tem na sociedade brasileira, né? Então, esse é um ponto. E aí, se isso. Bom, isso, na minha opinião, se for alcançado, vencido esse desafio, já fico satisfeito. Mas a partir daí, que a Constituição ela possa ser efetivada para que nós tenhamos avanços na redução das desigualdades, que está lá no artigo 3º, né? Na busca do ambiente equilibrado para todos e todas, né?
e, quem sabe, até avanços do ponto de vista do bem-estar animal, dos animais não humanos, né? Que nós possamos pensar em parâmetros de dignidade da vida animal não humana, né? E talvez, né, com isso avançaremos no futuro, que eu acho que para mim está longínquo, e avançaremos para chegar, quem sabe um dia, a discutir de forma mais consistente direitos da natureza, um direito que a gente vai poder chamar de ecológico e não de ambiental, né? Embora, claro, já temos doutrinadores muito capazes, né? Muito competentes. Então, temos o professor Morato Leite, o professor Tiago Festensaiffer, né? Só para dar dois exemplos, que são pessoas muito, muito conhecidas e pessoas queridas, né? Com as quais eu tenho contato, e doutrinadores, né, de peso que já sustentam, né, toda uma teoria e toda uma epistemologia para que nós possamos ter um direito ecológico e mais avançado, né, rompendo paradigmas clássicos do direito ambiental, né? Mas um passo por vez, né? Eu acho que ainda vai faltar um bom percurso para a gente chegar lá, e aí a Constituição vai ter esse papel fundamental. Perfeito. Bianca, você deseja complementar? Sim, eu acho que o Pedro tocou, acho que no ponto central, assim, e eu concordo que talvez esse seja, de fato, um dos maiores legados que a Constituição propicia a gente até vivenciar, né? Porque mais recentemente, no contexto brasileiro, a gente viveu uma série de flexibilizações relevantes a respeito do tema, mas, sem dúvida, a previsão, né, de artigos e princípios específicos da Constituição bastante é, robustos a respeito da problemática ambiental foram decisivos para que a gente também barrasse, né, alguns retrocessos maiores aos que a gente já assistiu, né? Então, acho que, sem dúvida, e ela continua tendo esse papel, me parece que ela já se revelou como um documento bastante orientativo, né, de uma força para nos ajudar nesse caminhar. Mas tentando aqui pensar em complemento, né, desses desafios que o próprio direito constitucional, e aí, né, todos aqueles que se colocam, se debruçam a pensar interpretações, né, a respeito do documento e suas implicações práticas, me parece que hoje ela ainda continua sendo grande balizadora de um debate que para nós que estamos pensando a questão ambiental, sempre nos atravessa, que é em relação aos interesses econômicos, né? Então, eu diria que esse documento, né, ele continua aí sendo um grande balizador dessa equalização entre o artigo 170, que fala da livre iniciativa econômica, ao mesmo tempo 225, falando que a gente precisa preservar e manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e como que ela nos ajuda ou poderia nos ajudar a pensar esse equilíbrio do ponto de vista da prática, de suas interpretações. O licenciamento ambiental é um instrumento aí, né, que hoje nos ajuda mais pragmaticamente a equacionar esses dois interesses. Talvez um desafio que a Constituição ainda nos coloque é continuar pensando como equalizar esses dois interesses tão presentes, né, tão inscritos e bem pensados dentro da Constituição, tão legítimos também, mas que em alguma medida eles acabam sendo contrastantes, né? Em algumas vezes a gente desenvolver, crescer, muitas das vezes implica mobilizar o meio, e a gente tem que pensar em como mobilizar esse meio sem deixar de protegê-lo. Então, acho que, em complemento, eu poderia adicionar esse ponto, que é a documento e os desafios futuros, acho que podem nos ajudar a pensar e continuar o debate. Perfeito.
Em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a presença de ambos hoje. Desejam fazer alguma sugestão de leitura ou recomendação? Leitura, não tinha pensado previamente, assim, deixa eu ver se me ocorre alguma. Além das que dos textos de direito ambiental mais tradicionais, né, talvez o professor Pedro possa indicar alguns autores que ele entenda mais relevantes. Para quem tiver interessado no tema sobre essa discussão de bases conceituais da Constituição, procurar pelos temas da Deep Ecology, do Buen Vivir, para entender como que essas reflexões são, né, recebidas a partir de um olhar não antropocêntrico, né, mas mais, digamos assim, biocêntrico, pode ser um caminho de leitura interessante e complementar, talvez. Bom, eu tenho um livro aqui que acabou de sair, né? Tá até aqui. Não. Inclusive, derrubei o outro, né? Esse livro foi publicado recentemente, né? Direito Constitucional Ambiental e Desafios Perspectivas para a América Latina e o Caribe, né? Um livro que eu organizei com os dois professores, né? O professor Carlos Eduardo Peralta Monteiro, que é da Universidade da Costa Rica, e o professor Eduardo Val, que também é da UF. E esse livro ele também está disponível no formato e-book no site do programa, né? O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional. Então, no site lá do PPG-DC, lá em produção docente, você tem acesso a esse arquivo e a outros livros também da produção, né? Que podem auxiliar, né? Que está com interesse nesse tema específico, né? Tem um outro livro também, mais ou menos nessa linha, que saiu em 2022, também está lá disponível, que eu acho que é Direito Ambiental Constitucional e Teoria Crítica. Eu organizei esse com os professores do programa Enzo Belo e Gladstone Leonel Júnior. Então, com algumas dicas, quem ficar curioso pode consultar lá a página do programa, na minha produção docente, tem muita coisa lá disponível, esses e-books disponíveis na íntegra. Muito obrigada. Eu sou Júlia Benchimol e fui mediadora deste debate.